Já parou para pensar que você pode estar pagando a mais por sua vaga de garagem? Por exemplo, pode estar pagando por uma área de 15 metros quadrados de garagem, mas na verdade ela tem uma área útil de apenas 13 metros quadrados. Ou pior ainda, a sua vaga de garagem pode ter dimensões inferiores aos mínimos recomendados pela legislação, no que tange a largura útil mínima, a profundidade útil mínima, ao pé direito útil mínimo, dentre outras características importantes. É o caso de alguns de nossos clientes que nós fazemos o laudo de garagem para eles. Muitos casos em que eles estão pagando uma área a mais do que realmente tem de útil ali no local, dimensões inferiores ao que a legislação recomenda, dentre outras características. Então nós vamos até o local, fazemos todo o laudo de garagem e a pessoa consegue ali ter o valor reembolsado ou até mesmo ganhar uma nova vaga de garagem. Claro que tudo isso atrelado a um processo judicial. Por isso, nós montamos este vídeo que vem te mostrar estudos de casos reais de laudos de garagem que nós fizemos, mostrando ali o que você deve saber em relação à largura mínima, à profundidade mínima, ao pé direito mínimo, à área mínima, enfim, outras informações importantes que você precisa saber para se atentar e verificar aí se você realmente está pagando corretamente por sua vaga de garagem. Então, se você quer saber mais sobre isso, entender melhor, tirar as suas dúvidas sobre isso, fica até o final desse vídeo para você entender melhor sobre isso e também deixe o seu comentário aqui, a sua dúvida, que nós vamos te auxiliar nesses casos. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui da RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like aqui no vídeo também se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma, e vamos lá analisar esses estudos de caso de forma prática. Os 4 estudos de casos que nós vamos mostrar aqui foram todos na cidade de São Vicente, de onde nós somos. Por isso é sempre importante se atentar ao Código de Obras da cidade, para verificar quais são as dimensões mínimas que a prefeitura exige em relação às vagas de garagem. A Prefeitura de São Vicente fala que tem que ter o pé direito mínimo, ou seja, a altura entre o piso e a altura útil, ou seja, até uma viga, até uma laje, até uma tubulação passante. Então seria o pé direito útil mínimo, tá ok? Então, ela fala que o pé direito mínimo tem que ser de 2,30 metros. A largura da garagem tem que ser de pelo menos 2,5 metros e a profundidade mínima útil de pelo menos 4,80 metros. Com isso, a gente vai fazer agora algumas observações. A norma da ABNT NBR 9077 fala neste item aqui 4.5.1.1 que o pé direito mínimo tem que ser de 2,5 metros. Portanto, já tem uma confusão aqui entre o Código de Obras e a ABNT, porque o Código de Obras de São Vicente fala em 2,30 metros e a ABNT fala em 2,5 metros. Né, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2 metros. Ou seja, fala que tem que ser de 2,5 metros, mas se tiver alguma coisa ali passando durante essa garagem, não que ocupe 100% da garagem, porque aí o pé direito útil mínimo já não vai ser 2,5 metros, mas contanto que tenha 2,5 metros e passe alguma coisa ali no meio com um vão ali de 2 metros. Aí a norma permite, tá? No caso da norma. Mas o Código de Obras fala em 2,30 metros. Porém, a gente tem que verificar outra situação, que é a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros. A IT 11 do estado de São Paulo, onde está a cidade de São Vicente, já fala que o pé direito mínimo tem que ser de 2,30 de novo, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,10 metros. Então a gente tem divergências na legislação. A gente já tem aqui Código de Obras falando 2,30, a norma falando em 2,5, e algum obstáculo pode permitir 2 metros, e aqui a IT, a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, fala que tem que ter 2,30, com altura, com obstáculo ali de 2,10 metros. Bom, aqui vale destacar o seguinte, a norma ela é de 2001, então a gente já tem uma defasagem aí de praticamente 23 anos. Nós estamos em 2024, nós temos uma defasagem da norma de 23 anos. Ou seja, no laudo que nós fazemos, eu já aponto a IT, que ela é de 2019, né? Que ela já tem uma defasagem um pouco menor, ela é mais recente e fala essas dimensões aqui, certo? Pé direito mínimo de 2,30 metros. Então, como a instrução técnica atual, né, a mais recente, fala em 2,30 metros e o Código de Obras da cidade também fala em 2,30 metros, eu vou trabalhar com 2,30 metros. Apesar de 2,5 metros ser, assim, atender, como é uma dimensão maior,
ela deveria prevalecer ali em relação a benefício do usuário final. Mas eu prefiro utilizar aqui o que o Código de Obras aponta e o que a IT aponta por ser mais recente, tá ok? Então vamos ao primeiro estudo de caso, lembrando sempre aí, se você quiser anotar, pé direito mínimo, então vamos trabalhar com 2,30 m, largura útil mínima, vamos trabalhar com 2,5 m e profundidade mínima, vamos trabalhar com 4,80 m. Primeiro estudo de caso, essa vaga de garagem aqui. Perceba que ela tem uma rampa aqui no fundo, ela tem uma viga passando aqui em cima, né? E tem o pilar aqui que está atrapalhando, tá um pouco dentro dessa vaga de garagem. Lembrando que as medidas, elas devem ser internas à faixa, não considerando a faixa, deve ser interna à faixa. Eu fui lá fazer a medida dessa garagem e vi que ela possui uma largura útil aí de 3,94 m. Então, se a garagem atende ali, se a garagem tem que ter uma largura de 2,5 m e tem 3,94 m, perfeito, a largura útil mínima foi atendida. Ao comprimento aqui, ó, a profundidade mínima. A legislação fala em 4,80 m e nós temos aqui 8,97 m. Portanto, a profundidade mínima foi atendida, contanto, tirando os pilares aqui, para a gente calcular a área útil, né? Isso é muito importante, calcularmos a área útil da garagem, a gente desconta ali o que está atrapalhando, né? Como pilares, algumas caixas que possam obter ali, alguns obstáculos que possam obter, a gente considera a área total e retira, subtrai esses objetos que atrapalham. Aqui seria a vista frontal para saber se o pé direito mínimo está sendo atendido. O pé direito ali era de 2,99 m, só que tem um obstáculo, uma viga passando. Já diminui para 2,52 m. Lembra que o pé direito mínimo tem que ser de 2,30 m, ou seja, possui aqui, ó, passou, 2,99 m. E se tiver obstáculo, aí permite-se 2 metros, 2,10 m. E tá com 2,52 m por conta do obstáculo dessa viga aqui. Portanto, essa dimensão aqui também foi atendida pela norma. Só que agora, a gente pode observar, através dessa vista lateral, que existe uma rampa aqui. Essa rampa, com certeza, ela está tirando esse pé direito mínimo aqui de 2,30 m bem mais para frente. Então vocês vão ver que aqui, com certeza, vocês conseguem observar por aqui que não tem 2,30 m. Então, se a gente tem que ter uma altura de pelo menos 2,30 m, essa rampa está atrapalhando boa parte. 2,30 m deve vir mais ou menos até aqui, que é onde eu desenho aqui na planta, olha. Então, nós colocamos aqui, nós fizemos a vista lateral em planta, com todos os obstáculos, aqui a rampa, aqui os pilares, e o que nós observamos? Que 2,30 m só é atendido até 2,83 m de profundidade. Ou seja, ela tem uma largura útil maior, ali de 3,84, né, que nós colocamos aqui, ó, 3,84, tem a profundidade boa de tudo isso aqui, ó, só que chega, os 2,30 m útil chega somente até 2,83 m, e ali, a partir dali, já não tem uma altura útil de 2,30 m. Então, essa área daqui para trás já está sendo contra a legislação. Por isso, logo para uma profundidade de 2,83 m, né, que atende um pé direito mínimo de 2,30 m, a garagem teria uma altura útil de 11,15 m, que a gente pegar esses 2,83 m e multiplicarmos por 3,94 m, que é a largura. E aí, chega em 11,15 metros quadrados. O cliente estava pagando por 21,50 metros quadrados, conforme descreve a documentação contratual. Então está descrito lá que ele estava pagando, né, por uma garagem de 21,5 metros quadrados. Mas vocês acabaram de ver aí que, na verdade, ele só tem uma área útil de 11,15 metros quadrados. Foi o primeiro caso que nós pegamos, tá? Então, muita atenção aí às rampas que diminuem a altura útil mínima necessária. Segundo caso que nós pegamos, esta vaga aqui. Observe bem essa vaga aqui de frente, onde tem as tubulações passando. Então, olha bem, a altura dessa vaga de garagem, o pé direito, o ideal seria do piso até a laje aqui em cima. Considerando que tem uma viga passante ali, poderia se reduzir, mas só que observe que essa tubulação ela está indo totalmente sobre a garagem, ela está ocupando toda a garagem. Então, a altura útil mínima não é até aqui a laje, é até aqui a tubulação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui é a planta baixa dessa vaga de garagem e perceba, a largura dessa garagem tinha 2,45 m, daqui até aqui, ó, medida interna à faixa, 2,45 m. A largura mínima útil deveria ser de 2,5 m, conforme a legislação. Então, a largura ela já não atende mais à legislação. A profundidade ainda atende, olha.
porque a profundidade mínima é de 4,80 metros e tem 8,95 metros, tá? Nós desenhamos também aqui os pilares, essa caixa de concreto aqui atrás, ó, e os dois pilares. Então aqui está desenhado em planta para podermos desconsiderar no cálculo de área. A vista frontal dessa vaga de garagem, em que nós teríamos aqui 2,45 metros, só que tirando os dois pilares ali, nós ainda temos 2,33 metros, tá ok? A altura de 2,23 metros, considerando só até a tubulação, porque é a altura mínima, até a tubulação, né, útil até a tubulação, ou seja, não atende ao pé direito mínimo de 2,30 metros, tá? Então, não atende essa dimensão também, nem a largura e nem ao pé direito mínimo. Nós temos aqui essa vista lateral dessa vaga de garagem, em que nós desenhamos aqui essa caixa de concreto e os dois pilares, demonstrando tudo isso em planta, ok? Então, nós chegamos à conclusão, esses dois itens. A largura mínima que não é atendida, tinha que ser de 2,5 metros, estava com 2,45 metros, mesmo que seja pouca coisa, é a legislação que fala, e nós temos aqui o pé direito útil mínimo, que teria que ser de 2,30 metros, e está com 2,23 metros, ok? E aqui, esse caso também foi um cliente que estava pagando por uma área, só que se a gente descontasse essa caixa de concreto aqui atrás, esse pilar aqui e esse pilar aqui ia chegar numa área inferior, porque ele não pode pagar pela área que o pilar está ocupando nessa caixa de concreto que está ocupada, tá ok? Então esse foi mais um caso. Mais um caso aqui, ó, esta vaga de garagem que nós estamos vendo aqui de frente, nós vamos já ver a planta baixa, então dessa vez foi uma garagem livre, ó, não tinha nada ocupado nessa garagem, então nós temos ali já uma largura de 2,40 metros, está inferior ao que deveria ser de 2,5 metros, também não atende. Profundidade mínima, que tem que ser 4,80, está com 8,98, aqui tudo bem, ok? A vista frontal, mesma coisa, 2,40 metros de largura tinha que ser 2,5 metros, e a altura, que tinha que ser 2,30 metros, tá com 2,48 metros. Então, em relação à altura, essa vaga de garagem está ok. Aqui, a vista lateral dessa garagem, com as tubulações aqui passantes no meio, né, aí é passível de se verificar, mas aqui, em relação a essa garagem, só não atendeu mesmo em relação à largura útil, que tinha que ser de 2,5 metros, e está com 2,40. Terceiro caso aqui de vaga de garagem, essa daqui já é um pouco crítica, porque ela tem já tem uma caixa de concreto lá atrás, né, provavelmente um reservatório aqui um pilar desse lado esquerdo. Nós vemos aqui a planta dessa garagem. Planta dessa garagem tem 2,63 metros de largura, atende então a largura mínima de 2,5 metros, está passando. Profundidade útil de 8,26, então atende ao requisito de 4,80 metros. Aqui a vista frontal, nós temos então de largura 2,63 metros, atende ao mínimo de 2,5 metros, e altura de 2,5 metros, atende então ao pé direito mínimo de 2,30 metros. Então, essa daqui tá ok. A vista lateral em planta e a vista lateral aqui desenhada. Então, essa vaga de garagem aqui não tem nenhum problema. Qual que era o problema dessa vaga de garagem então? Se a largura útil estava atendendo, se a profundidade estava atendendo e se a altura estava atendendo. O problema aqui era que essa garagem era feita para 2 carros, né? Eles colocaram em contrato que era para 2 carros de passeio. Só que se eu tiver 2 carros de passeio, concorda que essa garagem ela tinha que ter pelo menos, se tivesse 2,5 metros de largura, ela teria que ter o dobro de 4,80 metros de profundidade, ou seja, 9,60 metros, né, para 2 carros de passeio. Um só é 2,5 por 4,80, então 2 teria que ser 2,5 por 9,60. Ou então a largura ser maior, 5 metros, né, que é 2 vezes 2,5 por 4,80 de profundidade. Como ela tinha 2,63 de largura, a profundidade tinha que ser de 9,60, que é 2 vezes 4,80, só que tinha só 8,28. Tá? Então esse era o problema dessa garagem. Apesar de largura atender, profundidade atender, pé direito atender, atendeu para um carro de passeio só. Para 2 carros, essa garagem infelizmente está inferior ao necessário. E o último caso aqui foi esta vaga de garagem aqui, em que o proprietário estava pagando por uma área, só que ele estava pagando por uma área como se fosse uma garagem inteira. Só que aqui nós temos obstáculos, nós temos essa rampa, nós temos esse pilar aqui da rampa, nós temos essa caixa de concreto lá atrás, nós temos o pilar aqui. Então, essa área, ela é inferior, né? O cliente ele não pode pagar por esse pilar, não pode pagar por essa área aqui do pilar, não pode pagar por essa área ocupada pela rampa, por essa caixa aqui. Então, nós vamos fazer o levantamento. Então, veja bem aqui o que descreve a documentação contratual. Eles falam aqui, ó, que 21,50 metros quadrados de área de estacionamento, ok? Ainda tendo direito a 2 vagas de garagem,
Então nós temos que ver se realmente ele está pagando por 21,50 metros quadrados de vaga de garagem, se ele está usufruindo disso. Então nós vamos até o local, fazemos todo o levantamento aqui, todas as medições, né? E vamos lá. Primeiro, a largura dessa garagem, 2,35 metros, já não atende, já começa não atendendo por aí, porque a largura mínima para um carro seria de 2,5 metros, está com 2,35 metros, já não atende aí. Segundo, a profundidade lá até o final, lembrando que até aqui, ó, mas ele não vai poder usar esse trecho aqui, mas tudo bem, profundidade até o final, 9,10 metros. Para 2 carros, tinha que ser pelo menos 2 vezes o 4,80 metros, que seria 9,60 metros. Também já não atende essa dimensão. E se for descontar ainda toda essa área aqui do pilar, da rampa, da caixa de concreto e desse outro pilar aqui, a área útil vai ser menor ainda. Então, ao levar em consideração toda a área da garagem, 2,35 metros por 9,10, já resultaria uma área inferior. Porque se a gente fizer esse cálculo aqui, 2,35 por 9,10, já dá uma área de 21,38 e não 21,50 que está descrito na documentação contratual. Se a gente for tirar os obstáculos, ainda dá uma área inferior, mais inferior ainda, de 20,67 metros quadrados, né, se tirar todos esses obstáculos. Então tá praticamente tudo errado. Na vista frontal aqui, nós temos a largura aqui de 2,35, então já falamos que não atende a largura mínima de 2,5. Ao pé direito de 3,2, mas aí atende. Aí a gente tem a viga aqui que reduz essa altura para 2,52 metros, ainda atende, tá superior ao mínimo necessário. E aqui a vista lateral dessa vaga. Então a vista lateral, nós temos o pilar aqui, a rampa e aquele pilarzinho, onde nós desenhamos aqui em planta tudo isso. E lembra que é o seguinte, nós temos que ter uma altura ali útil de pelo menos 2,30 metros. Por conta da presença dessa rampa, nós temos que o 2,30 metros, ele vem até aqui só a 5,53 metros, certo? Então, 5,53 metros chega a 2,30 metros. Daqui para trás não tem 2,30 metros mais de altura. Então, significa que daqui para trás já está errado. O cliente não poderia estar pagando por essa área aqui. Então, considerando que ele só tem 5,53 de profundidade, atende ali a uma profundidade para um carro, né, de 4,80 metros, mas a largura útil ali de 2,35 metros que ele tem, que já é inferior, vezes esses 5,53 metros, daria uma área de 13 metros quadrados, e ele estava pagando por 21,50 metros quadrados, conforme descreve lá a documentação contratual, ok? Então são alguns estudos de casos que nós precisamos avaliar cada caso a caso, para saber o que está errado de acordo com a legislação, de acordo com a ABNT, com a instrução técnica do Corpo de Bombeiros e com o código de obras da cidade em que está localizado o prédio. Lembrando que este vídeo falou apenas da largura, profundidade e altura, mas dentro de um estacionamento, né, dentro de uma garagem, nós temos outras características importantes que devem ser consideradas e que nós fazemos em laudo também, que seria a área útil das vagas e das faixas de circulação, tá? Das vagas a gente tem áreas mínimas ali para serem atendidas, das faixas de circulação, onde os carros vão estar passando, também tem dimensões mínimas, larguras das faixas de circulação, largura da faixa de circulação de acesso à vaga, largura da faixa de circulação em curva, também tem que atender uma dimensão mínima, rampa admissível, as rampas também têm inclinações ali muito exageradas, às vezes muitas coisas inadequadas em rampas, bem como também áreas de manobra, né? Obstáculos por pilares, obstáculos por outros objetos, né? Que atrapalham aquela circulação dentro do estacionamento. Então, essas são algumas informações importantes aí a serem consideradas para a gente elaborar um laudo de garagem. Realizadas essas verificações, nós recomendamos fortemente que entre em contato com a construtora para eles tomarem a melhor decisão possível e tentar resolver isso de forma pacífica anteriormente. Caso não seja resolvido, caso você esteja pagando a mais, essas questões não serem resolvidas de forma pacífica, aí nós recomendamos que entre com um processo judicial, aí é necessário um processo judicial, com um advogado que vai orientar melhor o que deve ser feito. E aí entra o laudo de garagem, onde nós vamos mostrar ali tecnicamente, com análises técnicas e com análises das normas vigentes, das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e do Código de Obras da cidade, para provar ali que a sua vaga de garagem está inferior ao necessário. Nós fazemos esse tipo de laudo e não só isso também, nós trabalhamos com consultorias para todo o Brasil, presencial no estado de São Paulo e online para todo o Brasil. Então, de repente, você está com alguma dúvida nisso, e em algum outro caso, não necessariamente de garagem, mas em patologia, em outros casos aí, em obras,
entre em contato conosco, nosso link de preenchimento da consultoria está aqui embaixo, que a nossa equipe vai te ajudar da melhor forma possível, ou então nós mesmos vamos te auxiliar nesses casos. Bem como nós fazemos também laudos estruturais em geral, laudos técnicos de patologia, laudo de instalações, projetos executivos, projetos de instalações, projetos estruturais, dentre outros serviços que nós fazemos. Então entre em contato conosco, você está precisando de algum desses serviços. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido um pouco mais ali como funciona o processo de análise de uma vaga de garagem. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e também aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente, bem como deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda demais a gente a continuar gravando conteúdos semanais por aqui, bem como deixar o seu comentário aqui também sobre o que você achou desse conteúdo, sobre alguma dúvida que você tenha na sua vaga de garagem, dentre outras dúvidas que você tenha que nós vamos te responder. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.